Por isso, agora eu te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, creio um texto bastante conhecido de todos nós, porque ele fala de um pai em total desespero, por não dizer uma família aqui desesperada. Vamos ficar de pé para essa leitura. Verso 21. O pedido de Jairo. Amém? Todos encontraram? Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, havia sofrido de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo que se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão lhe aperta e diz-lhes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre deste mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até essa parte. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Já expressamos a ti nessa manhã o nosso louvor, a nossa adoração, através das canções, Senhor, através do nosso amor a ti. E agora desejamos ouvir da parte do Senhor, ó Deus, uma direção, uma palavra, Senhor, de edificação para as nossas vidas. Porque ao entrarmos aqui, o nosso desejo, Senhor, é ser ouvido e também, ó Deus, ouvir a tua voz.
Por isso, usa-me para a glória do teu nome, para a edificação da vida dos meus irmãos que aqui estão, para a edificação da minha vida, que essa palavra possa abençoá-los rica e abundantemente, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Nos evangelhos nós podemos, irmãos, ver que o ministério de Jesus foi marcado pela autoridade que ele tinha quando ele falava do reino de Deus. Multidões seguiam a Jesus, porque Jesus falava diferente completamente dos religiosos da sua época. Jesus falava com autoridade. Era o próprio Deus encarnado falando àqueles que o ouviam. E também foi marcado pelos sinais, pelas maravilhas, pelos milagres que ele operava em tantas vidas. E por esse motivo, multidões seguiam a Jesus. A fama de Jesus já tinha disseminado pelas cidades ao redor. Muitas pessoas já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido falar dos sinais e das maravilhas que Jesus operava na vida de outras pessoas. Por isso, por onde ele passava, a multidão o acompanhava para ouvir essas verdades, muitos para receber dele a imposição de mãos e serem curados dos seus flagelos, das suas enfermidades. E o que nós vemos nessa passagem, irmãos, é um homem, por não dizer uma família, vivendo um momento de tamanho desespero. Um pai e uma mãe vendo a sua filha de apenas 12 anos, uma criança, seu estado de saúde se agravando, todos os recursos empenhados não sendo capazes de reverter aquela situação, e talvez no coração daqueles pais, imaginando sempre o pior, e já sem saber o que eles iriam fazer para poder salvar a vida da sua filha. Isso é algo assustador, irmãos, para qualquer um de nós. É poder passar por situações da nossa vida onde nós não temos mais o controle, onde foge da nossa capacidade o poder de controlar as coisas, onde já se exauriu todos os recursos a qual nós podíamos aplicar ou usar para poder resolver as situações, os dilemas da vida, e nós não temos mais esse controle, essa possibilidade, e não conseguimos mais enxergar soluções. Isso é algo tremendamente assustador para o homem. Nesse momento, o chão foge aos nossos pés e entra aquele grande desespero no coração. E nesse desespero, mesmo assim, nós tentamos resolver, tentamos usar de tudo aquilo que nós temos, de todos os recursos, às vezes do conhecimento, da nossa capacidade, às vezes também dos contatos que nós temos para poder nos socorrer. Fazemos de tudo, mesmo que para isso seja necessário abrir mão dos recursos, abrir mão de muitas coisas da nossa vida. Nesses momentos de total impotência humana, nós somos capazes de vender casa, carro, o que for necessário para preservar a vida, para preservar a vida de quem nós amamos, para preservar a nossa própria vida. Porque nada disso, irmãos, tem valor maior do que a vida. Nada do que nós possamos construir nessa vida, seja de bens, de status, do que for, nada disso tem valor se nós estamos perdendo um filho, se estamos perdendo uma filha, se estamos perdendo um cônjuge. Que valor tem isso tudo diante da morte, diante da incapacidade de poder curar alguém ou ser curado? Porém, algo que nós podemos entender ao ler essa passagem, que na vida deste homem havia muito mais, algo muito mais além do que os bens que lhe pertencia, do que os seus recursos. Porque nós estamos aqui falando de um homem
que ele era um dos principais da sinagoga. Ele era o líder de um sistema religioso. Era um homem extremamente religioso, certamente um homem inteligente, um homem bem instruído na lei, na Torá. Era um homem que talvez tivesse a capacidade de assumir aquela posição por conta disso, do conhecimento, da sua inteligência, da sua capacidade. Ele era um líder, ele era um dos principais religiosos daquela sinagoga. Certamente era um homem considerado, um homem respeitado e admirado dentro ali da comunidade judaica que ele vivia. Possivelmente era um homem influente e provavelmente tinha um prestígio social. Um homem que possuía certamente bens, recursos e tinha uma vida confortável, creio eu. Porém, um homem que estava vivendo esse grande dilema na sua vida e agora sem saber o que fazer. Sua filha enferma, tudo que tinha feito, nada disso trouxe solução, ela não apresentava melhoras e agora ele fica sem saber o que fazer. Ele não sabia mais o que fazer. E ele estava vivendo diante desse grande dilema. Uma filha doente, e nada que ele podia, nada que ele possuía, poderia mudar aquela situação. Mas ele teve um encontro e resolveu no seu coração buscar na sua última esperança um encontro com Jesus. Ele não sabia que aquele encontro, aquela situação, ia mudar e ia mexer rigorosamente com a sua religiosidade, com a sua fé. Ele jamais imaginaria que aquele encontro que ele ia ter com Jesus ia restaurar completamente a sua vida e transformar a sua família. A única esperança que aquele homem tinha foi porque ele ouviu falar de Jesus. A única esperança que pôde surgir no seu coração, naquele momento de desespero, foi saber que aquele tal Jesus estava operando milagres. Aquele Jesus estava arrastando multidões e ele estava realizando milagres, curando enfermos, restaurando vista a cegos, falando com a autoridade do reino de Deus. Mas e agora? Porque Jesus era uma ameaça para aquele sistema religioso a qual ele era um líder, a qual ele pertencia. Jairo, com certeza, e os demais mestres das sinagogas já haviam sido advertidos que esse tal de Jesus era um falso mestre, estava pregando mentiras, estava blasfemando. Ao procurar Jesus, o que estava em jogo na vida de Jairo era muito mais do que os seus bens, dos recursos que ele possuía, muito mais do que a sua reputação. E ir até Jesus constituía um ato de traição à tradição, traição à sua crença, e que poderia resultar em uma expulsão da sinagoga. E ser expulso da sinagoga não era somente mudar de religião, não era como você estivesse mudando de uma igreja, não. Era algo muito mais profundo. Mudar, ser expulso da sinagoga envolvia muito mais do que isso. Mas no coração de Jairo havia uma prioridade. Porque se ele fosse expulso da sinagoga, ele não só estaria mais no convívio religioso que ele convivia, mas ele seria cortado do convívio social. Não teria acesso mais nada, seria rejeitado, excluído completamente, não só na sua comunidade religiosa, mas em todo o contexto social em que ele vivia, na sua comunidade. Mas o coração daquele homem, no seu coração, havia uma prioridade, onde nada disso mais para ele tinha valor algum. Se ele perdesse a sua filha, a prioridade no seu coração era salvar a sua filha. A prioridade no seu coração era a sua família. O que seria da sua família?
Isso nos chama a atenção, irmãos, qual é a prioridade da nossa vida. Precisamos refletir o que nós temos colocado como prioridade na nossa vida. Porque o próprio Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta nessa vida termos tantos recursos, prestígios, posição e poder, e perdemos a nossa família, e perdemos a nossa salvação? Jairo, então, sabendo da fama de Jesus, porque, como eu falei, Jesus já estava conhecido em muitos lugares e por muitas pessoas, certamente Jairo sabia da fama de Jesus, um pregador eloquente e um homem em que Deus usava para operar milagres. Então Jairo, na sua última esperança, querendo ser a sua última esperança, ele vai em busca de Jesus, mesmo sabendo o que lhe poderia acontecer depois. Mas ele vai em busca de Jesus, porque o desejo ardente do seu coração era ver a sua filha curada. Então, ao ler esse texto, nós podemos aqui tirar muitas lições para a nossa vida como pessoa, para a nossa vida como família que nós constituímos. E uma delas é que Deus, ele age de acordo com a medida da nossa fé. Deus age de acordo com a nossa fé. A palavra diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor com a nossa fé, crendo no seu poder, Ele é poderoso para agir na nossa vida. Mas Ele vai agir sempre da melhor forma. E muitas vezes a forma que Deus age não é aquela que nós pensamos, não é aquela que nós desejamos. O que diz o verso 22? Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Essa foi a atitude, a postura de Jairo. A sua fé foi motivada pelaquilo que ele ouvia falar de Jesus. Ela foi firmada no fato daquilo que ele ouviu, de que Jesus, ao impor as mãos sobre os enfermos estavam sendo curados. Então Jairo, ele chega até Jesus, trazendo a sua fé, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele ouviu de Jesus, e aquilo que ele acreditava no desejo de salvar a sua filha. E o seu pedido pode até parecer aqui, talvez, como uma ordem, né? Ele quis ditar para Jesus como ele deveria agir, porque foi assim que ele ouviu, foi dessa forma que ele creu. Então ele ditou para Jesus como ele deveria realizar aquele grande milagre. Ele diz: a sua fé levou ele a crer que o Senhor, para que a sua filha pudesse ser curada, o Senhor precisava ir à sua casa. E como ele ouviu que Jesus impunha as mãos sobre enfermos, e o enfermo era curado, ele creu que se Jesus fosse e impôsse as mãos sobre a sua filha, ela seria curada. Jairo implorou a Jesus por uma ação imediata, porque a ansiedade, o desespero no seu coração. Então o Senhor foi sem pressa. O Senhor foi, imediatamente atendeu aquele pedido. O texto não diz que Jesus falou algo, mas diz que o Senhor simplesmente levantou e foi com Jairo. E aqui nós temos uma segunda lição. O tempo de Deus agir na nossa vida, agir na nossa família, é diferente daquilo que nós imaginamos, do que nós pensamos e do que nós desejamos. Jairo já tinha feito tudo, todo o investimento da sua vida, dos seus recursos, e agora só o milagre cria ele, só através de Jesus, a sua última esperança, a sua filha poderia ser curada. Jesus ouviu o clamor daquele homem, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, irmãos. E quando nós chegamos diante dele, mesmo com uma fé tão pequena, ele é misericordioso, ele nos ouve, ele nos atende. O Senhor é um Deus maravilhoso,
E ele não deixou de atender ao pedido daquele pai desesperado. E ele jamais vai deixar, irmãos, de nos ouvir quando nós o clamamos. Jamais vai deixar de estender as suas mãos quando nós caímos, porque ele é um Deus de amor. Jesus foi. Ele não deixou de atender. Ele se levantou e foi caminhando com Jairo para a sua casa. Jairo, então, está conduzindo agora Jesus para a sua casa, com grande expectativa no seu coração. Eu creio que o coração daquele pai estava agora com essa expectativa de que Jesus iria curar a sua filha. Mas o texto diz que no meio desse trajeto, algo inusitado acontece. No meio do caminho, uma mulher vivendo um grande dilema também. E por semelhança aqui, a filha de Jairo tinha 12 anos e essa mulher já estava há 12 anos vivendo com aquela hemorragia que não cessava. Verso 25, leia comigo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. E muito ela padecera à mão de vários médicos, tendo o quê? Desprendido tudo quanto possuía. Sem tudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Porque essa é a ação de qualquer um de nós, irmãos. Diante de uma situação, de um dilema desse na nossa vida, nós abrimos mão de tudo. Essa mulher abriu mão de tudo, dos seus recursos que ela tinha, com os médicos, procurando ser curada, desejando ser curada. Mas o texto diz que, contudo, sem nada aproveitar, e pelo contrário, ela só piorando. A mesma coisa da filha de Jairo, o desespero tomando conta, gastando todos os nossos recursos, todas as nossas provisões, tudo aquilo que nós podemos fazer pela nossa capacidade, por aquilo que nós temos. Diz aqui que tendo ouvido também a fama de Jesus. Aquela mulher ouviu a fama de Jesus. E da mesma forma que Jairo, ela viu em Jesus a última esperança. E ela diz aqui, vindo, pois, por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. A fé daquela mulher foi motivada diferentemente da fé de Jairo. Jairo precisou, pelo que ele ouviu, pelo que ele sabia de Jesus, ele cria pela sua fé que era necessário Jesus impor as mãos sobre a sua filha. Mas aquela mulher, na sua condição, ela sabia que Jesus não podia lhe tocar, ele ficaria impuro. De certo que não aconteceria, porque Jesus curou tantos leprosos, mas pelo que ela conhecia, pelo que ela sabia, Jesus não poderia lhe tocar, nem ela naquela multidão, por conta de uma lei. Mas ela propôs no seu coração, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. E a fé daquela mulher, o Senhor vendo a fé daquela mulher, ela recebeu a cura, porque a palavra diz que imediatamente saiu virtude. O Senhor parou aquela multidão que lhe comprimia, que lhe tocava. Talvez muitos ali desejando ser curados por Jesus, tocando, esbarrando em Jesus, mas esperando uma imposição de mãos. Mas aquela mulher tão somente tocou na orla dos seus vestidos, e a palavra diz que pela sua fé, pelo aquilo que ela creu, pelo que ela propôs no seu coração, ela foi imediatamente curada do seu flagelo. As pessoas questionaram quando Jesus perguntou, quem me tocou? Mas o Senhor abençoou a vida daquela mulher, quando ela declarou o que tinha acontecido com ela. O Senhor abençoou e disse para ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre desse mal. Deus nos ouve, irmãos, quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós desenvolvemos a nossa fé, o Senhor nos ouve. E um outro
uma outra lição que nós podemos tirar para a nossa vida aqui nesse texto, irmãos, é que no percurso da nossa vida, nós vamos nos deparar com situações como essas. Mas precisamos saber que existe um inimigo, que ele sempre vai se levantar para minar a nossa fé, para roubar a nossa confiança, para plantar no nosso coração a desesperança. Porque após Jesus realizar esse grande milagre na vida dessa mulher, eu fico imaginando Jairo com toda a ansiedade, desejando que Jesus chegasse logo na sua casa. Mas ele é interrompido, o trajeto, aquela caminhada, por conta daquela mulher. E Jairo pôde ver ali o Senhor operando, uma mulher sendo curada, sem ao menos ser tocada por Jesus. Eu fico imaginando a expectativa no coração daquele homem ainda pulsando mais, aquele coração batendo mais forte. Realmente ele tem poder para poder realizar milagre. Talvez pensando, ele vai curar a minha filha. Talvez ali o seu coração se alegrando, a sua fé aumentando, a expectativa de chegar logo em casa. Mas aí o texto diz, no verso 35, falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Que maneira dura de poder trazer uma notícia dessa, quando nós temos, às vezes, a responsabilidade de dar uma coisa tão difícil, avisar para alguém, olha, um ente querido seu, seu filho faleceu, seu esposo faleceu. Como é difícil dar esta notícia. Tentamos nos desdobrar para que seja da maneira mais tranquila, para que a pessoa não venha sofrer tanto, já que perdeu alguém que ama. Mas essas pessoas da casa do mestre da sinagoga, talvez parentes, amigos chegados, talvez até outros mestres que o conhecia, agora chegam diante de Jairo e de Jesus e dão essa notícia. Tua filha já morreu, por que incomodas? Talvez, eu imagino, Sérgio, imagino, que aquilo tenha sido talvez com desdenho, porque Jesus não era bem quisto no meio dos religiosos. Por que incomodas esse mestre? A sua filha já morreu, não tem mais jeito. E no coração de Jairo, a sua fé é que Jesus iria curar a sua filha. Como ele vai curar alguém que já morreu? Então, Jairo, ele recebe aquela palavra no seu coração, mesmo tendo demonstrado ser um homem perseverante, um homem que continuou ao lado de Jesus, mesmo sabendo que Jesus era a única chance para a sua filha, que ela fosse curada. Jairo agora se depara com essa notícia. O inimigo se vale daquele momento, daquelas pessoas, para trazer aquela palavra de desesperança no coração de Jairo. E a palavra diz que esse homem parou. Jairo paralisou. O inimigo faz disso, irmãos. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está em derredor. Ele vai sempre tentar esperar uma oportunidade para minar a nossa fé, para corroer, tirar a nossa estabilidade, a nossa confiança naquele que pode todas as coisas, o nosso único Senhor, o nosso Salvador. Ele usou aquelas pessoas da casa de Jairo para trazer aquela trágica notícia. Você pode imaginar agora Jairo praticamente conduzindo Jesus para a sua casa, e agora ele é interrompido com essa notícia. E ele paralisa. Jairo não fala nada, o texto não diz que fala nada, mas eu posso imaginar o coração daquele pai, o coração daquele homem que esperava que Jesus curasse a sua filha, mas agora não tinha mais jeito, porque ela morreu. Talvez Jairo, no seu coração, estivesse pensando da mesma maneira que pensou Marta e Maria quando seu irmão morreu. Quando Jesus chegou 4 dias depois e Lázaro já estava sepultado. E quando Jesus chega, aquela mulher diz, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse para aquela mulher, eu sou a ressurreição e a vida.
Eu não disse para você, se você crer, você verá a glória de Deus. Irmãos, não podemos esmorecer diante das dificuldades que se apresentam na nossa vida. Não precisamos confiar. A palavra que Jesus deu para Marta e Maria é a mesma que Ele deu para Jairo, naquele momento difícil. Não precisamos não dar ouvido à voz desse mundo, irmãos, porque o mundo, ele é assim mesmo. Ele vai sempre tentar e se encarregar de roubar a nossa esperança, de minar a nossa fé, de nos impedir de crer no poder de Deus, de que Deus pode agir na nossa vida, independente das circunstâncias. Precisamos não parar em meio a essas dificuldades, a essas vozes que se estabelecem, muitas vezes até no nosso próprio coração e na nossa mente. O nosso coração, a palavra diz que ele é enganoso, e às vezes essas vozes nascem no nosso coração, fruto da nossa emoção, da nossa imaginação, dos nossos sentimentos, e nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque Jesus, ele tem sempre uma palavra de ânimo, o Senhor tem sempre uma palavra de fortalecimento para nós. Então Jesus se vira para Jairo, aquele homem agora emudecido, paralisado, e o Senhor diz: Jairo, não temas, confie somente. Jairo, não fique preocupado, Jairo, não tenha medo, Jairo, apenas creia em mim. Não se curve, não aceite essas palavras de incerteza que estão soldando o seu coração e a sua mente. Irmãos, Deus quer agir na sua casa, Deus quer agir na sua vida, Deus quer mudar as circunstâncias que nós enfrentamos ou que possivelmente estejamos enfrentando na nossa vida, que a nossa família talvez esteja passando, cônjuge, filhos, filhas, pai, mãe, o Senhor, Ele quer mudar as circunstâncias da nossa vida. E mesmo que pareça algo sem solução aos nossos olhos, mesmo que pareça ser algo impossível, para Jesus não é, para Ele não é. É mais uma lição que nós tiramos desse texto: para Deus não há impossibilidade alguma. Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele é o Criador, Ele pode mudar as circunstâncias. E ao ler o texto nós vamos ver que nesse momento, quando o Senhor traz essa palavra para Jairo, Jairo imobilizado, fragilizado, sem saber mais o que fazer, nesse momento é o Senhor que toma a direção da vida daquele homem. Já não é mais Jairo conduzindo o Senhor para a sua casa, mas é o Senhor falando para Jairo: Jairo, não temas, creia somente, vamos. E o Senhor vai com Jairo para a sua casa. E assim deve ser na nossa vida, irmãos. Nós não temos como limitar o poder de Deus ou tentar descrever como Deus deve agir e a que tempo Ele deve agir na nossa vida. Precisamos crer somente, crer que Ele tem poder de agir na nossa vida. Agora o Senhor conduz aquele homem para a sua casa, talvez ainda abatido com aquela notícia, e a sua expectativa é chegar em casa, a terrível expectativa de ver a sua filha morta. Agora Jesus chega naquele lar, pessoas chorando, lamentando, e o Senhor diz: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão lamentando? A menina dorme. E aquelas pessoas incrédulas começaram a zombar e a rir de Jesus. E o Senhor tira todas aquelas pessoas da casa. Vem só Jairo, a sua esposa, e alguns dos seus discípulos. E o Senhor chega diante daquela menina, inerte, morta, sem vida, desfalecida, porque já não havia mais corrente sanguínea. Talvez seu pai e sua mãe tenham olhado para aquela menina e vendo ela desfalecida, talvez chorado ao ver aquela cena. Mas Jesus entra naquele lar, e ao ver aquela menina deitada, Ele diz para ela: menina, levanta-te. Tão simples, uma palavra tão simples: menina, te digo, levanta-te. E a palavra diz que pelo poder da palavra de Deus, da palavra de Cristo, aquela menina se levantou imediatamente e começou a andar.
Irmãos, porque onde a vida chega, não há espaço para a morte. Onde Jesus, o lar que Jesus entra, não há espaço para a morte. Não há espaço para desilusões, para tristeza. Imediatamente aquela menina se levantou. E agora Jesus chega e algo maravilhoso acontece naquele lar. Deus surpreende Jairo e sua esposa. E é assim que Jesus faz na nossa vida, irmãos, quando nós confiamos, quando nós cremos no poder de Deus na nossa vida, mesmo que aos nossos olhos seja impossível, mas quando nós permanecemos crendo, quando nós não damos ouvido às vozes que tentam minar a nossa fé e a nossa confiança, às vezes a voz do nosso coração, quando nós não damos ouvido, mas ouvimos a voz de Cristo, não temas, não tenha medo, creia somente, o Senhor, Ele nos surpreende. Ele surpreende, Ele é poderoso para mudar as circunstâncias da minha vida, da sua vida, para mudar a circunstância da minha família, da sua família. Jairo experimentou isso, irmãos, e nós podemos experimentar isso, se nós confiarmos no Senhor, naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. A minha vida, a sua vida pode ser restaurada. A vida dos nossos filhos podem ser restauradas. A nossa família pode ser transformada. O Senhor fez isso na vida daquele homem. Mudou aquele lamento em alegria. Aquele pranto em alegria. O Senhor trouxe alegria àquele coração, ora triste, ora desiludido, ora desesperado, ora sem esperança. O Senhor mudou a vida daquela família, a vida daquele homem. O texto não diz o que aconteceu com a vida desse homem, com a sua vida religiosa, com a sua responsabilidade, o que aconteceu com ele. O texto não diz, mas uma coisa é certa: a prioridade na vida daquele homem era a sua filha e a sua família. E aquele homem nos ensina que ele fez a escolha certa, no momento de dor da nossa vida, no momento da impotência humana. A melhor coisa a se fazer é confiar e depositar a nossa fé em Deus. Você crê nisso? Eu não sei, você que entrou nesta manhã aqui, se porventura esteja vivendo algumas circunstâncias adversas na sua vida, talvez até de impossibilidade aos seus olhos, mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor da igreja está aqui. Nós estamos aqui porque Ele está nesse lugar. Ele mesmo falou que quando 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, Ele estaria presente, e o Senhor está nesse lugar presente aqui. Ele nos ouve, Ele nos observa, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E eu te encorajo nesta manhã a depositar a sua confiança e a sua fé nesse Cristo maravilhoso. Ele que pode transformar as circunstâncias da minha vida e da sua vida. Eu te encorajo a ser fortalecido nesta manhã, com o exemplo da vida deste homem, com a dificuldade que esse homem vivia, talvez sem recursos mais para poder curar a sua filha, mas ele fez a escolha certa. E eu desejo que nessa manhã o Senhor Jesus seja a prioridade na sua vida, que você creia que Ele tem o poder de transformar as circunstâncias, Ele tem o poder de mudar a vida, seja de quem for, que se apresente diante dEle com fé, crendo no seu poder. Curve a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Querido Deus e Pai, Senhor, eu creio que não foi por acaso, Senhor, estar aqui nesta manhã, porque não existe por acaso, Senhor, na Tua igreja. O Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor dirige, Senhor. E às vezes até no nosso esquecimento, Senhor, nas nossas faltas e falhas, o Senhor age. E eu tenho certeza que essa palavra, Senhor, falou a corações nesta manhã. E o meu desejo, Senhor,
que diante da presença do Deus que pode todas as coisas, em quem não há impossibilidade alguma, ó Deus, que a fé de cada um desses teus filhos dessa manhã, Senhor, restauradas e agora fortalecidas em Cristo, e agora diante do Senhor, cada pedido, Senhor, seja ele de cura, de restauração, de transformação, de libertação, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, sejam ouvidos, ó Pai, sejam atendidos, para a glória do Teu nome, Senhor, para que esse irmão que aqui está, ó Deus, possa ter alegria no seu coração, Senhor, se veja livre do flagelo, Senhor, da tristeza, da angústia, que porventura estejam vivendo. Eu creio, Senhor, no poder do nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, ó Pai, pode realizar infinitamente mais daquilo que porventura estejamos pedindo ao Senhor, porque Tu és o Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, e o Senhor tem sempre o melhor para os Seus filhos. Por isso, ó Pai, nos abençoe, que essa palavra frutifique em nossos corações, e saiamos daqui nesta manhã, Senhor, diferente da forma com a qual nós entramos. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Deus, de ser canal e voz, ó Deus, de ser usado pelo Teu Espírito Santo para abençoar a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, peço, Senhor, que o Senhor fale além do que as minhas palavras, ó Deus, puderam alcançar. Que o Senhor possa penetrar no mais íntimo, Senhor, da alma e do espírito, ó Deus, do coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus.